vamos lá. Como eu falei ao senhor, né, o senhor bem sabe, eu sou cristão, mas eu estou aqui para ouvir, né? Inclusive o senhor pode falar à vontade contra o cristianismo, não tem problema não. Também não estou aqui para rebater o senhor, até porque eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Mas eu quero mexer um pouquinho nesse vespeiro, porque é o seguinte: para os cristãos, né, nós acreditamos em um profeta, né, chamado João Batista. Esse profeta para vocês existe? Não? Não é válido? Ele não é profeta. Que profecia que ele fez, que cumpriu? Que relevância ele tem para a nossa vida? O que é ver do Novo Testamento irrelevante para nós? Mas na história judaica ele existiu ou não? Irrelevante. Bem, mexendo um pouquinho mais nessa questão, né? Por exemplo, é, os cristãos, né, acreditam que Jesus, né, seria o cumprimento do Velho Testamento, né, da Torá, baseado, né, em várias passagens que a gente chama de passagem, né, do Velho Testamento, que dá a entender que esse Jesus, né, da qual foi crucificado, que eu acho que o senhor acredita nessa história, ele ele é aquele que viria, né, o chamado Cristo, Messias, etc, para resgatar a humanidade. Aí, pelo que eu estou entendendo, o senhor já deixou bem transparente, essa crença para o senhor é uma falácia. E eu queria que o senhor explicasse por que para vocês, judeus, esse Jesus é uma ilusão. Ok. Primeira Pode coisa, ficar à vamos. vontade, não se preocupe, Não, pode você falar. tem à vontade. Só que se você quer que eu faça com luvas ou sem luvas. Eu quero que o senhor fale de boxei sem luva mesmo, para machucar mesmo, fica à vontade. Então vamos lá. Primeira coisa, o que acontece quando você eh, lê a Bíblia? O que acontece? Você já foi condicionado a ler de uma certa forma. Você, desde pequeno, acredito, como qualquer outro brasileiro cristão no Brasil, fui, desde pequeno, criado, educado, que o Jesus é isso, é aquilo, é tudo, e você tem que seguir esse caminho. É ele que te ama, ele que morre para você, ele que vai cuidar de você, ele é tudo. Você tem essa mentalidade criada, na verdade, uma mentalidade de coitadinho, de sofrimento, de pecador, aonde eu vou dizendo, trabalha muito na sua autoestima, e através disso você é condicionado a ler a Bíblia, a entender a Bíblia de certa forma. Agora, tem um problema que a Torá foi escrita em hebraico. Eu conheço muito poucos brasileiros que sabem ler hebraico, estou falando dos judeus, brasileiros cristãos que sabem ler hebraico corretamente. Por que isso? Porque se você vai ler a escritura original, não adulterada, como feita nas inúmeras e traduções que existam, e versões bíblicas que existam, você vai perceber que tudo que te falaram sobre Jesus era mentira. E você foi doutrinado a seguir traduções manipuladas, falsos e errados. Agora, tem duas questões aqui com qualquer pessoa de boa índole, de caráter, não gostaria de ser enganado. Agora, eu não estou falando de ninguém, como eu falei para você, eu debato o assunto. Se a pessoa tem é, problema com o assunto, vai estudar. Okay? Não precisa me atacar, não precisa me xingar. Eu estou falando do assunto. Então, se você vai pegar o texto, ok? Mesmo a Bíblia sua, se você vai abrir João Ferreira de Almeida, versão católica, Novo Mundo, não importa, o King James, o que versão que você tem, você vai ver que as próprias textos do nosso, da Torá, se é de Gênesis, se é de Salmos, se é de profeta Isaías, foram deturpados. Não estou falando de traduções erradas por erro humano, não. Foram deturpados propositalmente
para fazer você acreditar no algo que, por exemplo, sabe aquelas pesquisas científicas que o cara já decidiu o resultado, agora vamos criar testes e exames que provam aquilo. Essa não é ciência, essa é enganação, essa é mentira. Eu acredito que nenhum de vocês gostaria de seguir mentira. Então, o que eu falo para pessoas? Lê a Bíblia sem preposições. Lê no contexto todos os argumentos, todas as profecias que supostamente falaram para você que o cara cumpriu, que foram cumpridas, que foram reveladas, e analisa o contexto, se realmente é isso que foi feito, se essa argumentação realmente, conforme está escrito na Escritura. Então, você tem que entender que no mundo antigo, a maioria das pessoas não sabia ler e escrever, ao contrário do povo judeu, que a gente prezava muito o conhecimento e a informação. E tinha que ler, aprender a ler e escrever. Então, era muito fácil enganar as pessoas leigas que não sabiam e não têm o conhecimento também não têm a mentalidade de criticar autoridades, de questionar as autoridades. Ah, você me falou que está escrito X. Ok, mas eu estou lendo Y. Ah, era proibido. No mundo judaico, ao contrário. No mundo judaico, é bem-vindo discutir, questionar, debater, porque é através da discussão que você descobre a verdade. É não apenas aceitar ela do jeito que é. Então, quando vem para mim uma pessoa, que eu vou usar uma lógica simples, ok? Não precisa vir com esse papo, a coisa de fé, esquece. Se eu conseguir provar que algo está errado, não adianta se você falar, mas eu acredito que é verdade. Essa é conversa desculpa, de ignorante. Porque se eu tenho prova, se eu mostrei para você, está errado, você faz isso com isso que você quiser. Mas falar que é mentira, você não tem como, porque é provado. Então, se você chega para mim falando, tem um livro, tem uma revelação, uma nova revelação, que só através dele você que se conecta com Deus. Não tem outro meio, não tem outra forma. Só através desse livro, dessa revelação, okay, que você conecta com Deus. Falei, uau, se isso é verdade, eu quero conhecer. Todos nós queremos conectar com Deus. Então, eu vou ler. Eu vou ver que tem alguns problemas, porque ele contradiz em vários aspectos o que o meu livro fala. E quando eu vou questionar para você, você não, mas esse livro, ele complementa, ele é a continuação do seu livro. Porque tem um novo testamento, que tinha o velho, e vem o novo para complementar, para agregar. Só que tem um problema. O pacto que foi criado com o povo judeu no Monte Sinai foi uma revelação para o povo inteiro. Deus falou com o povo inteiro no Monte Sinai. Falou, eu sou teu Deus, que tirei você da terra do Egito, não terá outros deuses além de mim. Êxodo 20. Você pode ir lá, ler. Não terá outros deuses além de mim. Aí você vai abrir o seu livro, que você vai ao Novo Testamento. Agora nós temos Pai, Filho e Espírito Santos. Você pode falar, não, três, que é um que é três, não importa. Fora que o Trindade não está escrito nenhuma coisa de Trindade no Novo Testamento, é uma coisa que foi criada depois. Mas, continuando, você vai ler que só chega ao Pai através do Filho, que ele morreu por você, e somente com sangue você tem remissão de pecados. Aí você vai ler aqui, no livro que eu recebi, a palavra de Deus no Monte Sinai, falando: os filhos não morrerão pelos pais não morrerão pelos filhos. Cada um morrerá pelos seus próprios pecados. Deuteronômio 16, 24. E os profetas, Jeremias e Isaías, repetiram a mesma coisa. E você, de novo, lendo Deuteronômio 4, não tem nada além de Deus.
Então, você explica como que se houvendo essas contradições, fora deturpações de textos, que pegaram textos inteiros e deturparam eles, mesmo sem ser uma pessoa muito conhecedora de texto, uma pessoa de bom caráter deveria questionar, ok, por que foi mudado o texto, por que foi contraditório o que é original. Porque se eu terminar esse ponto, porque se você fala para mim que a Torá é verdade, Gênesis, profetas, tudo é verdade, mas o seu livro contradiz essa aqui, original, que nós dois acreditamos que é verdade, temos duas opções. Ou aqui, o original, o primeiro, é mentira, então o segundo baseado numa mentira. E se você fala, não, o primeiro é verdade e o segundo contradiz, então o segundo também é mentira. Qualquer forma que você vai tentar analisar isso, vai acabar no que o Novo Testamento é uma mentira. Então eu não consigo aceitar seguir uma mentira. Vamos lá por parte, né? O senhor falou. Não, tudo bem. O senhor falou que o que nós temos como Bíblia aqui, vários textos foram deturpados, né? Ou então mudados. Exatamente. O chamado Isaías 53 que nós temos, o senhor sabe se foi Claro, deturpado? se eu vou te falar que o original, Isaías 53, em plural e não em singular, como você me fala que agora tem um texto aqui que é totalmente diferente do original. Agora, me fala qualquer lugar no mundo, você aceita uma cópia acima do original. Agora, o que fala Isaías 53? Sobre o servo sofredor. A minha pergunta, você já leu Isaías 52? Isaías 54? Ou você caiu de paraquedas no Isaías 53? Em que mundo você cai no meio do assunto? Em que bom senso, levando em consideração o profeta Isaías, claro que ele leu desde 41, onde começou toda a trajetória do profeta sobre o servo. Ele claramente define quem é o servo, qual toda essa trajetória do servo, que é o povo de Israel. E quando chega a Isaías 53, que é plural, fala da pluralidade do povo, que o povo será passar por sofrimento por causa dos povos do mundo, agora mudou para singular, sendo a mesma palavra que é traduzida em outros lugares em plural, aqui foi mudada, não é traduzida, foi mudada para singular. Fora outras questões que eu tenho certeza que quando a pessoa lê no contexto, vai perceber que não tem nada a ver com Jesus. Por exemplo, no nosso Velho Testamento também tem uma outra passagem, Isaías 31, que fala sobre que Deus fala que faria uma nova aliança. Isso aí também não Com existe quem? na Bíblia Com hebraica? quem? Nova aliança com quem? Bem, Com a casa de Israel, o povo de Judá. realmente tá Não com o assim. brasileiro. Não com o americano, não com o canadense. Com o povo de Israel. Está bem claro. Por isso Então, eu falei, quando você vai ler, cai de paraquedas no meio do texto, porque alguém lá atrás falou para você, aí fica meio, sabe, não tem como conversar com quem sabe realmente o que está escrito. Lembra, a Torá, o que se é do Velho Testamento, a minha bibliografia. Então, imagina, você fez uma festa de casamento, tem um álbum do casamento. Imagina alguém rouba seu álbum do casamento e começa a postar no Instagram fotos do seu casamento contando histórias que não tem nada a ver. A sua noiva, a sua esposa, agora é a prima do fulano, tá vendo? Isso aqui não tem nada a ver, mas você fala assim, um minuto, essa é a foto do meu casamento. É exatamente o que os judeus sentam. Vocês pegaram, o cristianismo pegou nossa escritura
deturpou, e agora quer falar que os judeus não conhecem a própria história. Me mostra um brasileiro que sabe ler hebraico igual deve ser lido. Então, nesse caso, essa promessa de Isaías 31 existe, mas ainda vai acontecer. Já aconteceu. O que é o Estado de Israel? Ao atual Estado de Israel. O povo judeu hoje é mais forte do que nunca. Desde hoje você tem que entender, 80 anos atrás, 100 anos atrás, matar judeu era permitido por lei. Hoje, você nem pode falar algo antissemitismo que já é processado, condenado por lei em todo lugar no mundo. Entendeu? Agora, você pode realmente ver as promessas dos profetas da Torá estão sendo cumpridas com quem? Com que povo? O que povo voltou para sua terra depois de 2000 anos? Qual povo é mais uma referência de sabedoria, de prosperidade? Qual povo fez sua terra florescer, de um deserto virar uma império que está hoje? Qual povo hoje consegue realmente vencer seus inimigos conforme prometido pela Torá, pelos profetas? É não ser mais igual um cordeiro indo para matadouro. Essas profecias estão sendo cumpridas conosco. O convite está aberto, cada um pode estudar, pode vir junto, vem. Mas não seja prepotente achar que o judeu não sabe a sua própria história. Eu entendi. É, Você falou para pegar sem luvas, não, então o senhor tira as luvas. pode falar à vontade. Não, mas eu quero isso mesmo. Assim, sabe, eu não, é como eu falo, né? Como âncora do podcast, eu não debato, mas eu posso pôr à vontade, viu? Fique à vontade.